hoje chama-se Putin, a face oculta do novo czar, da jornalista biógrafa Masha Gessen. Antes de falar sobre o personagem Vladimir Putin, eu gostaria muito de falar sobre Masha Gessen. Masha Gessen a relevância dela se dá justamente por ter sido a primeira militante LGBT em plena era Putin. E ela, mais do que ninguém, conheceu as perseguições que esse movimento LGBT sofreu. E ela, ao sofrer, ela teve que migrar para os Estados Unidos, onde mora com a sua esposa. Pois bem, o livro começa primeiro com o discurso de despedida de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin foi um cara que trouxe a transição da União Soviética para a Rússia. E essa transição não foi uma transição fácil, foi uma transição que teve milhões de percalços e ele não conseguiu fazer essa transição de uma forma plena. Ou seja, a Rússia estava vivendo uma hiperinflação, falta de comestíveis, falta de mercadorias no supermercado. E o discurso de Boris Yeltsin é para se desculpar perante a nação frente às suas limitações e os seus fracassos. Quem substitui? Substitui exatamente esse homem aqui, Vladimir Putin. Vladimir Putin, quando a notícia de Vladimir Putin assumindo a presidência da Rússia chegou na Organização Mundial do Comércio, todo mundo quis perguntar quem era Vladimir Putin. E ninguém ali soube responder quem ele era, porque ele era um cara absolutamente desconhecido. Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre a vida desse homem. Vladimir Putin, ele é um filho temporão. Os pais perderam 2 filhos, um na guerra e outro por fome. E o Vladimir Putin surge com a idade mais ou menos dos pais, com 40 anos. E esse pai, ele era trabalhador de fábrica, ele era da KGB. O filho, como o próprio Putin fala, sempre ele acabou se tornando uma espécie assim, de marginalzinho, aqueles marginaizinhos, porque o pai e a mãe ficavam fora o tempo todo, e quando via o filho estava sem nada para fazer, e o Vladimir Putin foi isso. Só que ele acabou sendo salvo por um professor de sambo, que é uma luta marcial tipicamente russa, e depois ele acabou migrando para o judô, onde ele se tornou até faixa preta, que ele queria até concorrer mundialmente esse esporte. Pois bem, ele acabou querendo ir para a KGB aos 16 anos e acabou entrando para a faculdade, e lá na faculdade ele acabou entrando para a KGB. Ele foi aluno e acabou migrando depois. A KGB o enviou para Dresden, na Alemanha, onde ele viu pela primeira vez. Ele queria ação, ele era um homem de ação, e ele queria exatamente ação, mas em Dresden não tinha nada. E Dresden, e na Alemanha Oriental na época, foi a época que a queda do Muro de Berlim, e onde quase que invadiram o prédio onde ele trabalhava. E esse foi o primeiro grande pavor que ele teve. Pois bem, ele vai trabalhar como vice-prefeito na cidade de Leningrado, atual São Petersburgo, e acabou ali, a vida dele começou a florir, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista, foi ali que ele já começa a ser acusado de roubo, por causa de propinas, essas coisas todas. Pois bem, a partir desse momento, ele por um golpe de sorte, ele acaba se tornando primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro meio apagado, porque Boris Yeltsin era a grande estrela da companhia. E como Boris Yeltsin falhou, ele acaba assumindo. E quando ele assume, acontece exatamente um momento assim, fundamental na história da Rússia, que foi a explosão de um prédio que todos acharam que tinham sido feitos pelos chechenos, e mais tarde se desconfia até hoje que quem fez essa explosão tinha sido a própria KGB. Vladimir Putin é um homem, como ele mesmo se define, é um homem vingativo, é um homem frio,
é um homem que não gosta de ser acuado. E quando ele é acuado, ele não se retranca, ele ataca. Essa é uma das características dele. A outra característica é que a partir do Putin, os oligarcas começaram a ficar cada vez mais ricos, juntamente com ele. Então é um homem que tem uma certa ligação, e um detalhe fundamental, os oligarcas na Rússia, todos eles juntos, que são basicamente quase uns 100, detêm quase 50% do produto interno bruto da atual Rússia. Ele é um homem vingativo, um homem que invadiu a Chechênia, acabou matando em Besla, uma famosa escola onde várias crianças tinham sido raptadas por guerrilheiros chechenos. Ele entrou com um tanque e explodiu aquilo ali. Então, é um homem que não se dá o luxo de perder, é um homem que está sempre ganhando, é um homem de ação. A história desse homem vai muito mais. Vladimir Putin traz para si uma grande frustração. Primeiro, pela Rússia ter sido relegada desde a década de 90 a uma posição secundária, uma posição totalmente no cenário internacional, e os russos são muito, muito orgulhosos da sua condição de russos. E ele, como um homem que se achava, um homem que se achava o escolhido, ele colocou para si essa missão de colocar a Rússia na frente de todos. Ou seja, não na frente de todos, mas ter o mesmo protagonismo de todas as grandes nações, não pelo fato econômico, mas pelo fato de que eles têm as grandes armas nucleares. Pois bem, essa vontade dele férrea de querer transformar, de querer fazer a Rússia protagonista, acabou criando vários momentos difíceis na vida da Rússia, como, por exemplo, a Revolução das Cores, onde, na época da Olimpíada de Inverno na Rússia, teve várias revoltas em várias repúblicas soviéticas começaram a aflorar, e ele colocava a culpa nos Estados Unidos. E justamente nessa época em que o mundo inteiro estava explodindo em revoltas, no Cairo, no próprio Brasil em 2013, na Tunísia, ou seja, o mundo estava todo em ebulição, inclusive no próprio Estados Unidos. Enfim, esse homem, Vladimir Putin, ele é um cara que tem uma característica, essa característica dele é o que está determinando hoje a guerra da Ucrânia. É um homem frio, um homem que não mede consequências para obter tudo aquilo que ele quer. É um homem que representa um espírito atrasado de uma Rússia muito antiga, a Rússia de Pedro o Grande, que já não existe mais. Enfim, Putin, a face oculta do novo czar, é um livro que representa exatamente, para você entender a personalidade desse homem. Claro que o livro tem muito mais coisas, isso aqui é só um apanhado, mas esse livro ele tem uma característica ele desnuda praticamente a personalidade desse homem. A personalidade cruel, frio. Uma coisa fundamental que a Masha Gessen fala, uma das características que o Putin fez quando assume o poder, essa característica é muito importante, é um estado meio quem viu O Poderoso Chefão vai entender exatamente quem é o Putin. Putin é o pai, é o homem implacável com os inimigos e absolutamente doce para com os amigos. É exatamente assim. Ao contrário do nosso capitalismo, por exemplo, que o nosso capitalismo é o capitalismo de compadrio, né? Lá não. Lá existe uma elite. Essa elite manda, essa elite faz tudo. Essa elite é que determina, sendo que o homem maior de todas as elites, de todos os oligarcas, nada mais é que Vladimir Putin. Portanto, Putin, a face oculta do novo czar, de Masha Gessen, é um livro maravilhoso para você entender o mundo que nós estamos vivendo agora.
e ele merece um lugar de destaque na sua estante.